Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ela é graduada e pós-graduada na Escola do Psicoterapeuta Alemão Bert Hellinger, criador da metodologia da constelação, aplicada há mais de 35 anos em todo o mundo e considerada uma das formas mais eficientes de aconselhamento holístico. Tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Tarobá, aqui no Jogo Aberto, a mentora de vida e palestrante Fabiana Zielasco. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda ao Jogo Aberto, mais uma vez, nós que já conversamos aqui alguns anos atrás, né? De lá para cá você tornou-se uma referência nacional naquilo que você faz. Agora, o que é e para que serve a constelação? Boa noite, Caio, boa noite quem está nos ouvindo. A constelação é uma ferramenta que vem sendo usada desde a década de 70 com maior força, né? Mundialmente. No Brasil chego há uns 20 anos atrás. E é uma ferramenta que mostra de forma muito clara o que está entre nós e algo que a gente deseja fazer bem, né? Seja, eu tenho um desafio de relacionamento, ou tenho um desafio dentro da empresa, eu tenho um desafio com algo emocional, uma depressão, uma ansiedade. Então, ela é uma ferramenta que mostra de forma muito clara o que está entre a pessoa e aquilo que ela deseja solucionar. Agora, como é que funciona o aconselhamento holístico proposto pela constelação? Quando a gente fala em holístico, a gente está se referindo a algo que fica quase de uma forma abstrata, né? E como é que isso funciona nessa terapia? A terapia, a constelação, ela é um processo fenomenológico, né? Ela é feita de forma individual ou em grupo. Presencialmente sempre? Presencialmente ou online também é possível se fazer, tá? E durante essa conversa que eu tenho com a pessoa, claro, mais de 12 anos que eu faço isso, teve muitos treinamentos. Claro. E durante essa conversa a gente identifica o que é esse bloqueio entre ela e algo que ela queira resolver, tá? Como funciona isso? Existe um princípio na física quântica que a gente muda o que está sendo observado dependendo da forma que a gente olha. Então, se a gente olhar para um contexto de desafio e buscar, ok, o que está trazendo um problema, um relacionamento entre um funcionário e outro. O que tem por trás disso? Quando a gente começa a olhar o que tem por trás, ocorre uma ressignificação, um novo olhar sobre o mesmo problema. E logo as coisas começam a mudar. Então, isso é utilizado e é estudado na física quântica. É uma ciência, né? É uma ciência, onde chama-se o experimento da fenda dupla, que quando eu observo algo com outros olhos, eu mudo o resultado disso que está sendo observado. Como você foi levada a estudar a metodologia, aplicá-la e transformá-la na sua atividade profissional? Com 28 anos de idade, eu tive uma depressão suicida. Não diga. E eu já tinha aberto e fechado umas 4, 5 empresas. Né? E eu via que eu tinha toda aquela força de vontade, aquele negócio de querer fazer acontecer. Inclusive, tive a minha primeira farmácia era aqui em Cascavel. E eu trabalhava muito, porém as coisas não iam para frente, os negócios não davam dinheiro, não prosperavam. E aí foi então onde, através dessa depressão, eu decidi olhar para o que estava trazendo aquilo para a minha vida. Porque eu tinha a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a família que eu sonhava, mas eu tinha um vazio. E nunca se realizavam. E não se realizava. E aquele negócio de dinheiro não traz felicidade, ao pé da letra. E então eu fui em busca de conhecimento. Ao ter esse conhecimento, eu pude identificar o que estava acontecendo, o que era a raiz emocional de tudo aquilo. Como é que você chegou? Você chegou então na constelação? Cheguei na constelação. Você buscou várias formas para tentar identificar o teu problema e chegou então na metodologia. Na verdade, eu estava bem naquela fase de pedir para Deus, assim, Deus, agora é com você que eu já não sei mais o que fazer. E nesse momento encontrei uma amiga de infância que me falou da metodologia. E aí né? Deve ser Deus através dela me trazendo a mensagem. Operando, né? Porque é assim que Deus chega na gente, trazendo as mensagens, né? Através de pessoas. E então, eu fui fazer a minha primeira constelação. Me apaixonei, comecei a estudar mais profundamente, fiz cursos aqui no Brasil, depois na Alemanha, e a minha vida começou a mudar. As pessoas ao entorno viram que eu mudei muito rapidamente, sem medicação, sem nada, e começaram a pedir, Fábio, o que está acontecendo na tua vida? Dá receita. Foi então onde eu comecei a atender meus próprios amigas, né, e amigos. E aí isso foi crescendo, crescendo, até se tornar hoje mais de 12 mil pessoas atendidas. E um dia, conversando com meu esposo em casa, eu comecei a ver que os problemas dentro da empresa, que nós temos uma empresa também, uma outra empresa, e eu vi que os problemas da casa eram muito parecidos com os problemas que tinham dentro da empresa, né? As empresas também têm desafios. Pois é, originalmente a constelação foi desenvolvida para resolver conflitos familiares, né? Nas relações familiares. Isso. E agora, e já de um bom tempo para cá, vem sendo utilizada
também empresas, diversas organizações, saúde, sistema jurídico, na pedagogia, na educação. Quer dizer, o leque se ampliou. Se ampliou, porque se trata de pessoas. Verdade, que estão em todos os lugares. Por isso que nós começamos a perceber, os conflitos que tem em casa são muito parecidos com os conflitos entre os colaboradores, enfim, ou entre os alunos numa escola, ou num contexto jurídico. Agora, quando você realiza uma constelação, muita gente que está nos assistindo até já participou, né, de um evento assim, né, de uma terapia. Não vou nem falar que é um tratamento, não chega a ser propriamente um tratamento, é uma terapia, né, Fabiana? São coisas que no final provocam muitas emoções nas pessoas, né? Quer dizer, é preciso ter muito cuidado para fazer isso, porque pode não só resolver conflitos, como acender conflitos que estão lá escondidos ou no subterrâneo das relações familiares, né? Isso às vezes é um medo das pessoas, embora o que acontece, existe na nossa mente o que a gente chama de mente consciente e a mente subconsciente. Mente consciente é 5% da nossa mente, que nos orienta aí, e 95% do que nos guia na vida realmente é uma mente subconsciente. E essas coisas estão guardadas em gavetinhas desse subconsciente, mas não é que elas não estejam afetando a vida das pessoas. Então, às vezes, se tem medo de mexer nisso, mas, na verdade, não quer cutucar o negócio, vai o problema. só mostrar algo que está ali já, só que se não for visto, você não consegue andar na vida, você não consegue seguir num bom relacionamento, seja financeiro, de casal, ou enfim, qualquer tipo de situação na vida, porque existe esse algo dentro de uma caixinha. Então, não vai piorar algo, vai trazer à tona algo e agora eu posso resolver, como se fosse um exame de sangue, trazendo o que precisa ser feito. A doença está lá, só falta ser descoberta, vir à tona, né? E quanto antes descobrir, mais fácil de resolver. Agora, Fabiana, você se define como uma mentora de vida. O que é isso? Como é que você desenvolve essa atividade? A mentora de vida é contribuir com, por exemplo... É uma espécie de coach? Eu não chamaria de coach. Que virou uma palavra da moda, né? Muito usada pelos Eu não pessoas conheço que utilizam o trabalho do coach para dizer se seria um coach, mas é uma pessoa que você vem com determinada questão de vida, porque tem um que tem dinheiro, mas tem problema no relacionamento dentro de casa. Tem um que tem um relacionamento maravilhoso, mas está com problema de dinheiro. Ou alguém que está com problema que desenvolveu uma síndrome do pânico. Então, o mentor, que é o que eu faço, vamos juntos encontrar onde está a raiz emocional disso. Eu te mostro como sair disso. Eu mostro. Não tem como eu sair pela pessoa, né? Isso é como Cristo já disse, a tua fé te curou, né? Você precisa caminhar e fazer os passos a passo. Mas quando a gente não tem um guia, não tem uma noção do que é o problema, fica difícil resolver sozinho. Então, eu sou essa mentora que eu acendo a luz, digamos, num quarto escuro, para que a pessoa encontre soluções para o que está passando. Você desenvolve essa atividade de mentoria individualmente, coletivamente? Você já falou que você tem tanto os eventos são presenciais como pela internet, né? Eu já vi você fazendo essas atividades lá no Instagram, né? Você usa muito lá para fazer essas palestras. Como é que isso, na prática, como é que funciona? Sim, tem um atendimento online e tem um atendimento presencial. O online é coletivo o online ou para o individual? Normalmente eu trabalho no individual, tá? Dá para ser feito no coletivo, mas eu não tenho eu não faço dessa forma ainda. Em alguns treinamentos e mentorias que eu dou, sim, eu tenho um grupo de pessoas lá e a gente faz. É diferente, né? Quando você faz uma palestra, é mais genérico para atender, digamos, uma expectativa que é de muitas pessoas. Isso. Individualmente é quando você tem um problema específico para atender daquele cliente. Não, a diferença sempre é um cliente olhando. Então, o Caio vem até mim. Ele pode escolher fazer algo individual, que é eu e o Caio, eu e você. Sim. Ou em grupo, é onde vem pessoas que vão contribuir com a gente nesse processo de identificação do que está sendo o bloqueio aí, o que está sendo a barreira na tua vida. Você criou um método para treinar as pessoas na arte de viver bem, através de ferramentas sensoriais sistêmicas. Explique isso. Isso. O Arte de Viver Bem é um treinamento, né? Eu peguei tudo que eu estudei, mais de 50 formações eu tenho. Eu sou hipnoterapeuta, eu sou reprogramadora biológica, então eu tenho várias formações. E depois de anos estudando muito, estudando também as leis herméticas, tem bastante coisa que envolve o meu trabalho. Então eu criei a Arte de Viver Bem, trazendo esses princípios das leis da vida, como a vida funciona, como a gente cria realidades o tempo todo. Né? Sem saber, a gente está criando realidades.
E aí eu juntei o conhecimento sistêmico mais as leis herméticas para entender por que pessoas que pensavam positivo não criavam uma vida positiva. Elas falam, nossa, mas eu penso positivo. Que foi o teu caso, né? Eu sinto que positivo. Você tinha o sonho do carro, da casa, do casamento, da vida, né? Idealizado. Porém, tinha alguma raiz que precisava ser vista. A gente chama isso de crenças limitantes também ou não? Isso, toda crença, de certa forma, ela é um limite, né? Sim. Porque ela é algo que nos bloqueia. Eu digo, como quebrar uma crença? Vendo se alguém realizou. Se alguém realizou, já não é uma verdade. Verdade é aquilo, bom, ninguém fez, então isso é uma verdade. Crença é eu crer que aquilo é impossível, mas já teve alguém que fez. Então, é uma crença. Né? Então, tudo isso a gente vai olhando nesse Arte de Viver Bem. Para as crenças que nós carregamos, sejam familiares, sejam crenças que a gente ouviu dos P's na vida, né? Que é pais, professores, palestrantes, pastores, padres, tudo isso. E então nós vamos entendendo. Às vezes tem feridas emocionais infantis que precisam ser olhadas. Então esse treinamento olha para as questões nossas próprias, que são bloqueios hoje na nossa vida. Tá? Porque, por exemplo, se a pessoa tem um bloqueio de infância, muitas vezes, digamos assim, de um abandono. O pai foi embora, deixou ser criado só com a mãe. Isso leva muitas vezes a pessoa, na fase adulta, ela se sente que ela não é bem-vinda. É uma pessoa que ela chega num lugar, podia fazer um super network. Ela se auto-pune. Ela se exclui porque ela já se sente não vista. Puxa, eles vão me abandonar. Por todos os traumas que ela já passou. Vão me rejeitar. Então, tudo isso é olhado. E fora isso, a constelação vai um pouco além. Agora, antes de assim, especificar um pouco, explicar um pouco mais essa questão da constelação, ir mais além, no que difere o seu trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, suponhamos? Isso, o psicólogo ele faz um acompanhamento de maior tempo. Normalmente, o psicólogo são 2 anos, com encontros semanais ou quinzenais, e é cada psicólogo, tá? Também não posso falar da profissão que eu não atuo, mas que eu já ouvi, é assim que funciona. O psiquiatra já é um médico que ele estudou a mente humana, as sinapses, enfim. Então ele já vai tratar, inclusive, com medicamentos, muitas vezes, casos, com né? medicamento. Então, eu digo que todos são necessários, são vertentes diferentes. A constelação, às vezes, é até chamada de terapia, mas nem terapia ela é uma intervenção sensorial. É feita uma única vez, e uma única vez fica de forma muito clara qual é a raiz do seu problema. E aí vem o ato de levantar e agir, e fazer a mudança na vida, né? Mas a constelação ela traz de forma muito clara, como se fosse um exame de sangue, trazendo o que precisa ser feito. Ok, você está com diabetes, precisa fazer o quê? Vamos reduzir o doce. Ah, está com colesterol alto. Vamos cuidar da alimentação também na parte de gordura. Tá? Então, se trata disso. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Já retornamos entrevistando a mentora de vida e palestrante Fabiana Zielasco. Já voltamos. Você está assistindo o Jogo Aberto e eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Tarobá a Fabiana Zielasco, que é mentora de vida, palestrante e especialista em constelação e que desenvolveu, falamos sobre isso no primeiro bloco, uma metodologia chamada Arte de Viver Bem, através de ferramentas sensoriais sistêmicas, a forma como ela aplica isso. O que são essas ferramentas sensoriais sistêmicas, Fabiana? Essas ferramentas é uma forma de observar o que vem trazendo um mau andamento na vida, seja em qualquer área. Então, por exemplo, às vezes dentro de uma empresa, às vezes as pessoas não percebem, mas eu digo que quando tem um sobrecarregado na empresa, tem 4 do lado não fazendo nada, sabe? Então, é uma ferramenta que mostra de forma muito clara isso, que é quando alguém se sobrecarrega, por exemplo, porque precisa fazer o papel de 3 outras pessoas. Ou seja, ele sai do seu lugar para fazer um papel que não é dele, se sobrecarrega e isso gera um problema na empresa. Porque aqueles que estavam parados também sentem assim, mas ele se enfiou no meu lugar. E às vezes não é bem assim que funciona, tá? E dentro de casa não é muito diferente. Tem, às vezes, o pai e a mãe são 2 pessoas mais tranquilas, assim, vê um filho que está no potencial e esse filho começa a cuidar dos pais como se fosse pai e mãe desses pais, tá? E aí esse filho vem para mim, Fábio, eu estou sobrecarregado, estou com problema dentro do meu relacionamento de casal. E aí a gente vai ver muitas vezes essa dinâmica, tá? Porque existe um cuidado, uma forma de cuidar dos pais, por exemplo, que senão vira uma desordem. Quando eu cuido dos pais, pensando que eles são pequenos, são fracos, eu acabo desordenando, porque eu não sou pai e mãe deles. Agora, se eu cuido como filho, como uma forma de equilíbrio. Aí é o papel correto. Isso, vocês me ofereceram algo grandioso, então eu devolvo algo grandioso cuidando de vocês, mas o limite é muito tênue disso tudo. Né? Então, são essas questões que a constelação olha, que são coisas pequenininhas, mas é um simples ajuste
que resolve poder tudo. resolver. A constelação, quando é aplicada, tem um número limitado de pessoas? Claro, numa família você pode reunir 5, 6, 10 pessoas, vocês têm um... E numa empresa, como é que funciona? Uma empresa que tem 100 empregados, dá um número aqui, como é que você faz isso? Ok. Quando vem, por exemplo, uma empresa, a gente pega pessoas. Eu tenho um grupo, por exemplo, que é uma lista de transmissão que eu falo, hoje vai ter constelação. Eles aparecem lá, quem pode vir, vem. E aí a gente vai colocar um representante para a empresa e um representante para os proprietários dessa empresa. Eu não preciso que venha todo mundo. Coloca lideranças. Isso, mas eu não preciso que venham todos. Claro. Eu só preciso que venham os principais. Uhum. E aí não vão os vir... líderes que vão propagar depois aquilo que você está propondo. E não vão vir os 1000 funcionários, vão vir claro, só as lideranças. Sim. E aí eu vou escolher pessoas, que a gente chama de campo de constelação, que vão representar essa empresa, alguém que vai representar o CEO, alguém que vai representar o financeiro, o RH, e eu escolho os 3 para representar a área que eles estão tendo algum desafio, porque normalmente a empresa ela vem com alguma área que está com desafio. Ou é o chão de fábrica, ou é o RH, ou é o financeiro que está discutindo com o RH. Né? E aí ocorre como se fosse um teatro dessa empresa, mostrando o posicionamento. Quem está de rixa com quem, porque às vezes, gente, pasmem, às vezes a gente tem uma briguinha com o irmão em casa, e essa briga, ela segue no mercado de trabalho. E aí você vai discutir lá com o coleguinha, lá no trabalho. Já é uma reação que vem lá da família. As crianças na escola sofrem o tal do bullying. É mais ou menos o bullying dentro da empresa. Então, a gente vai trabalhando e mostrando que cada um tem seu lugar, quem deve estar onde, como deve ser respeitado, tá? Então, esse movimento não é necessário vir a família inteira ou algo assim. Uma única pessoa que seja a dona do tema, assim, então o dono da empresa, né? Ou alguém, eu cuidando pela minha família, você olhando para uma questão tua com a sua família. Então, é uma pessoa vindo, não precisa de outras. Fabiana, a arte de viver bem é destinada para pessoas que desejam criar uma nova realidade financeira, se desprender de feridas emocionais. Eu li lá no seu currículo, né? Que desejam criar uma nova realidade financeira, se desprender de feridas emocionais e construir relacionamentos de conexão saudável e profunda. Ora, isso equivale praticamente a nascer de novo. Né? Sim, isso é a tal da bula. Dá certo para qualquer pessoa? Dá certo para qualquer pessoa, gente. O que falta para a gente? Conhecimento. Isso é bíblico, de novo, a verdade vos libertará. O que é a verdade? O conhecimento. Né? A ignorância talvez seja o maior dos pecados. Porque quando a gente tem consciência, a gente sabe o que pode ser feito. Então, qualquer pessoa que se dedique a estudar, que se dedique a tomar ação, a modificar a sua história de vida. Que queira verdadeiramente mudar a sua vida. Que queira mudar a sua vida. Por isso que muitas pessoas mudam quando estão no pior momento de vida. Porque elas realmente chegam, não aguentam mais. Foi o caso da sua experiência relatada aqui no primeiro bloco, né? Que nada dava certo e você foi buscar o conhecimento, foi se encontrar, né? Isso mesmo. Então... bom, dá certo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode aprender a arte de viver bem. Qualquer pessoa pode aprender a arte de viver bem. Existem alguns pressupostos. Você falou que você é hipnoterapeuta, né? Também. Você utiliza a hipnose? Em alguns casos, né? Hoje... Porque é uma prática, né? Uma técnica muito perigosa também, né? Isso tudo tem que ter estudos, como eu disse, né? Eu tenho mais de 50 formações, então tudo hoje que eu fiz, a constelação eu fui fazer com a fonte, a hipnose ericksoniana eu fui fazer com o pupilo de Milton Erickson. A constelação você foi fazer lá na Alemanha com Bert Hellinger. Com ele mesmo? Com ele mesmo. Né? Ele faleceu há uns anos atrás, mas pude estudar com ele. Então, tudo é o quê? O que as pessoas estudam. Tá? Toda técnica, ela pode ser algo que eleva ou amaldiçoa, assim como a palavra pode ser algo que eleva ou amaldiçoa. Então, buscar profissionais que, sim, estudaram, se qualificaram. Como eu disse, eu estou há mais de 12 anos no mercado, mais de 12 mil pessoas atendidas, né? Então... Porque é muita responsabilidade, né? Lidar também com sentimentos, passar aconselhamentos, né, para as pessoas, né? Agora, indiscutivelmente, o problema que mais gera, posso estar até errado, mas eu acredito que é isso mesmo, o problema que mais gera ansiedade e angústia nas pessoas no mundo contemporâneo, excluindo as desilusões amorosas e as questões de saúde, são as dificuldades financeiras, né? Em suas palestras, você ensina que relacionamentos geram riquezas. Como isso acontece? Isso é de forma muito bacana, né? Hoje está muito na moda a gente falar do tal do network, né? Ou seja, são relacionamentos. É verdade. Então, quando você tem relacionamentos sinceros... Você tem um bom network, né, com pessoas
né, que pode que agregar na sua agregam vida. pessoas, porque às vezes você está com um super plano de vida e você chega, Caio, pensei em fazer tal evento, a gente estava falando, talvez você fale assim, você está doida, Fabiana, não é momento de fazer evento. Então depende com quem a gente anda, você já fica triste. Então, muitas vezes, esse tipo de relacionamento, com quem você se relaciona? Com pessoas que chegaram onde você quer chegar, com pessoas que são positivas. Então, isso não é um ser interesseiro, não. É ser pessoas que se grudem numa egrégora, numa força de compartilhar, de contribuir, que é o que a gente vê hoje em cooperativismo, em toda essa história. Então, as pessoas se unem. Que se ajudem, que se colaborem, né? Para um bem maior. Que sejam otimistas, positivas. Isso. E também vem a parte de relacionamento de casal, isso também. Quando um casal está em coesão, é muito mais fácil os dois crescerem juntos. Eu digo que quando acordamos, eu e meu marido, nós somos em dois indo para o mundo fazer acontecer. Porque nem sempre eu vou estar bem o tempo inteiro, nem sempre ele vai estar bem o tempo inteiro. Então, esse relacionamento é a dupla trabalhando em força. Então, relacionamentos, sim, geram riqueza. Agora, significa também trocar de amigos? Trocar de relações, às vezes? Quando a gente fala, né, Tesla fala que para entender o universo, você precisa estudar sobre energia, frequência e vibração. Automaticamente, quando a gente muda de frequência, ou seja, quando a gente muda de conhecimento, automaticamente tem amigos que vão ficando e amigos que vão chegando. Isso a gente vê dentro da própria família, às vezes já não cabe mais lá, tá? Então, não é assim, tem que largar a família, porque não, mas tem coisas que a gente já não consegue mais ficar muito tempo, porque já está numa outra dimensão. Eu falo que isso acontece muito quando tem dois namorados e um vai para a faculdade e outro não. É muito normal que questão de tempo vai acabar a relação. Exatamente. Por quê? Porque um já foi... Vai haver um distanciamento cultural e intelectual entre ambos. E isso é frequência. Então, eu já estou numa frequência de realização, de fazer acontecer. Se vem alguém com muito mimimi, já não encaixa mais. Né? Alguém que não pensa positivo, que só pensa negativo, não une, as histórias não agregam. Então, automaticamente na nossa vida, à medida que a gente expande consciência, nós mudamos de frequência, assim vai mudar as amizades. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Relacionamentos também pode gerar pobreza também, né? Nesse contexto. Sim, é isso que eu digo, né? Muitas vezes é preciso sair de um núcleo de amizade que a gente tem, porque é um núcleo que não nos leva aonde nós queremos ir. É um núcleo negativo. É um núcleo negativo. É um núcleo, por exemplo, bebem além do que... é festa todo dia, à noite, e aí começa a dar briga na família. Então, tem que começar a entender... Se os meus relacionamentos estão me trazendo disfunção, algo de errado está aí, né? Tá? Então, é preciso olhar para tudo isso. São amizades que prejudicam. Né? Relacionamentos que prejudicam. Você ministra palestras em todo o Brasil e recentemente esteve em Portugal também, né? Fazendo um evento lá. O que as pessoas mais buscam nesses encontros, Fabiana? Hoje em dia, duas coisas que são muito chamadas. O financeiro e o relacionamento de casal. Como eu disse a você, muitas vezes a pessoa, para desenvolver um bom financeiro, ela deixou de lado a família. E aí, depois que ela está lá super bem de dinheiro, às vezes dá uma separação, ou os filhos começam com drogas, ou os filhos começam com algum sintoma, alguma doença. Então, eu faço essa conexão, dá para estar bem em tudo na vida. Só que muitas vezes, para fazer o financeiro ir bem, às vezes se deixa de lado o essencial. Então, por isso que tem que ter um equilíbrio, sabe? E aí também não é só ficar em casa. É o segredo da vida, né? Que é exatamente o equilíbrio, né? Os extremos sempre são complicados, né? Isso. O bom senso. É que às vezes se tem a crença que não dá para ter tudo, né? E dá. Porém, tem que ter esse equilíbrio, porque senão lá na frente... Cada coisa com o seu peso específico, né? O essencial ficou para trás, né? Então, tem coisas que a gente precisa compreender. Por exemplo, nós mulheres, né? Eu atendo muitas mulheres, seus 32 anos, que vêm com problema de profissão. Na verdade, eu vejo não é a profissão, não. Elas estão assim, cara, eu tenho até os 42 anos para ser mãe. Né? Aí eu vou caçando, fuçando, e quando vê, na verdade, o maior desafio é esse. Porque nós mulheres, primeiro a gente tem que formar o mundo, para depois ir para o mundo. Então, a gente tem o nosso relógio passa mais rápido. Essa é a tarefa da mulher. Sim, nós temos esse dever. Sem a mulher, como formar o mundo? Né? Então, existe essa parte e, infelizmente, hoje as mulheres se cobram muito e acabam tendo desafios nisso. Agora, Fabiana, o sucesso nem sempre traz felicidade, né? Aliás, é muito comum hoje em dia vermos pessoas bem-sucedidas, famosas, ricas e infelizes, né? Qual é a receita básica para se alcançar ambos, sucesso e felicidade ao mesmo tempo?
Isso, posso explicar. Aí a gente pode ver Michael Jackson, né, que são pessoas mais conhecidas, Bom fez exemplo. muito sucesso financeiro. Sim, uma porém, vida completamente infeliz. uma vida infeliz, né? Até fomos ver sobre eles lá em Nova York, sobre a história de vida, onde ele teve um pai muito crítico. Então aí a gente já vê o sistêmico, onde teve um pai muito crítico, um pai que obrigava Super muito exigente, ele trabalhar quando ele estava todo queimado lá, fez ele trabalhar após ele passar por ele se queimou e tal, e teve que trabalhar no dia seguinte, fazer uma campanha publicitária. Então, essas são feridas emocionais que precisam ser resolvidas, por exemplo, para que a pessoa chegue na fase adulta com o dinheiro, mas também com a felicidade junto. Porque provavelmente a infelicidade dele tinha muito a ver com essa ferida emocional de infância que ele tinha, né? Onde ele buscou esse afago do pai e não foi encontrado. Tanto que ele foi para as drogas. Muitas vezes a busca por drogas tem uma ausência paterna. Tá? Ou ter dinheiro a custo de deixar... de não conseguir ter uma boa relação com o pai, causa o que aconteceu com ele. Vai ser cobrado isso ao longo da vida. Eu vou ter o dinheiro, mas não vou ter a felicidade em tê-lo. Eu tive o prazer de receber a Fabiana Zielasco, mentora de vida, palestrante. Obrigado, Fabiana, pela entrevista. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite. Boa noite.